Olá, estamos de volta com o Senado agora. Na década de 1980, o Brasil tinha uma das maiores e mais competitivas indústrias de defesa do planeta. Hoje, segundo especialistas, o país assiste ao desmantelamento do setor. Mas qual a importância de investir nessa área? A resposta está no relatório do senador Ricardo Ferraço. O documento foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores após intenso debate. 7 programas são considerados prioritários pelo Exército Brasileiro. Eles se referem desde o lançamento de foguetes, à criação de viaturas blindadas de rodas, da defesa cibernética ao monitoramento por meio de radares. O carro-chefe é o CISFRON, Sistema de Monitoramento das Fronteiras, considerado fundamental, entre outras coisas, para o combate do narcotráfico. O Brasil não é produtor ainda de cocaína, e depois eu vou voltar a comentar esse ainda, mas é corredor de passagem e é o segundo maior consumidor de coca do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Os programas considerados estratégicos somam investimentos de mais de 70 bilhões de reais. Só que, até agora, apenas uma pequena parte foi empenhada. A falta de recursos para os projetos, efeito da crise financeira, preocupa militares e senadores. O CISFRON é um programa crucial para o nosso país. Então, o CISFRON, por exemplo, não pode sofrer solução de continuidade e não pode sofrer, isso é gravíssimo. Eu acho um absurdo que até hoje a nossa segurança aérea, proteção aérea, não consegue ainda impedir que aeronaves bolivianas ou de outros países possam adentrar em pistas clandestinas do Brasil e trazendo drogas. Eu entendo defesa como investimento, como inovação tecnológica. Não pode se imaginar defesa apenas como preparação para a guerra. Dificuldades que impactam outros projetos das Forças Armadas. A Marinha sentiu fortemente o corte. Nós saímos no orçamento de 5 bilhões e 200 para um orçamento de 3 bilhões e 900. Nossa prioridade é o programa nuclear, é o ProSub. Certamente nós vamos ter dificuldades orçamentárias aí nos próximos anos maior do que o que já estávamos tendo. O ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, também foi chamado para falar sobre o tema. Ele lembrou os obstáculos enfrentados para melhorar o sistema de proteção nacional e criticou a falta de recursos. Temos que ter a perspectiva de que isso é algo de longo prazo que se mantenha. Nós não podemos ter, digamos, soluços, no sentido de que há paralisações de investimentos em determinado período. O país precisa voltar a crescer, tem que estar alicerçado hoje em inovação e tecnologia de ponta. Não adianta a gente fazer um ciclo econômico hoje voltado ao sucro alcooleiro, não que eu tenha nada contra, mas ele emprega muita gente, mas no longo prazo ele não alavanca a economia. Escolhido para avaliar a situação das políticas de defesa, o senador Ricardo Ferraço destacou que investir no setor não apenas melhora a proteção do território nacional, também estimula o crescimento econômico e promove o desenvolvimento científico e tecnológico, com benefícios diretos à população. É o caso da internet, a rede mundial de computadores, que é fruto de pesquisas no campo da defesa nos Estados Unidos e que hoje está presente no dia a dia das pessoas. É possível imaginar o mundo de hoje sem internet? A redefinição do Pacto Federativo foi uma das prioridades do Senado em 2015. Uma comissão especial aprovou projetos que podem reequilibrar as responsabilidades entre os integrantes da federação. A maneira como União, estados e municípios se relacionam, os direitos e deveres de cada um em assuntos como segurança, saúde e educação, e como são repartidos os tributos arrecadados. Esse acordo é conhecido como Pacto Federativo. Em 2015, a busca de ajustes nessa relação entre os entes federados trouxe a Brasília governadores de todos os estados. Eles reclamaram da falta de recursos para governar. Reafirmaram que as contas não fecham pelo excesso de obrigações e defenderam uma divisão mais justa de responsabilidades. A União arrecada, repassa poucos valores para os estados e para os municípios e dá só atribuições. É a mesma coisa de dizer a União dá a tarefa, mas não dá o dinheiro para fazer frente a essas tarefas. Depois dos governadores vieram os prefeitos, com as mesmas queixas, encargos demais
e dinheiro de menos. Os vereadores reforçaram o apelo. Queremos o Pacto Federativo! Queremos o Pacto Federativo! A pressão deu resultado. O Senado criou uma comissão especial para analisar soluções para o aprimoramento do Pacto Federativo. Em pouco mais de 7 meses de trabalho, foram aprovadas pelo menos 10 matérias relacionadas ao Pacto Federativo. Entre elas, a que proíbe a União de criar novas despesas para estados e municípios, sem indicar de onde vêm os recursos. Essa foi uma das principais demandas de governadores e prefeitos nos encontros em Brasília. Eles também pediram e o Senado aprovou a proposta que inclui a segurança pública entre as obrigações comuns da União, estados e municípios, ampliando assim a responsabilidade do governo federal. As duas matérias só dependem agora de decisão da Câmara. Outra proposta aprovada em 2015 já ganhou força de lei. A que ampliou de 25 para 40 anos o prazo em que a União deverá destinar às regiões Centro-Oeste e Nordeste percentuais mínimos dos recursos para irrigação. Todos sabem que o estado de Mato Grosso é um estado que tem o privilégio de poder fazer duas safras, quase como todo o Centro-Oeste, mas independente disso, nós temos uma região que é a Baixada Cuiabana, que tem um solo pobre, né, que tem um solo que não é fértil naturalmente, e também bastante seco, com muito pedregulho, um solo estruturalmente e fisicamente muito ruim. Mas que, uma vez feito um grande projeto de irrigação a partir da água do Lago de Manso, pode transformar a Baixada Cuiabana num grande produtor de horta e fruto granjeiro. Eu fui constituinte, ajudei na formatação da criação deste fundo e agora eu tive oportunidade como membro da comissão que faz o Pacto Federativo e responsável por selecionar os projetos que tratam das finanças dos estados. Eu tive o prazer de poder selecionar esse projeto que já estava pronto para ser votado e hoje nós comemoramos a sua votação, a conclusão da sua votação, que vai trazer grandes benefícios para a região Centro-Oeste. O esforço para melhorar as condições do Pacto Federativo também garantiu receita extra para estados e municípios com a decisão, que já virou lei, de não mais enquadrar como operações de crédito a antecipação de valores inscritos em dívida ativa. Os municípios que têm hidrelétricas instaladas também poderão se livrar de um prejuízo. Eles deverão ser compensados pela perda de receita que tiveram com a medida provisória que reduziu tarifas de energia. Os municípios que cediam usinas, que aderiram à política do governo, eles amargam hoje sérios prejuízos. Não há impacto financeiro nenhum na vida do consumidor brasileiro. Então, nada mais justo do que equalizar, do que tentar equacionar esta conta. O presidente do Senado fez um balanço positivo dos avanços em direção a um novo pacto federativo. Convalidamos incentivos fiscais, mudamos o indexador das dívidas estaduais, que começam a vigorar agora em janeiro de 2016. Aprovamos o compartilhamento dos recursos das vendas não presenciais do comércio eletrônico e, após a histórica reunião com os governadores e prefeitos, proibimos a criação de encargos aos estados, Distrito Federal, municípios e da União, sem a respectiva receita. O Senado agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais notícias sobre os trabalhos no Legislativo.